Oi, gente, eu tô de volta aqui para responder as perguntas que vocês deixaram para mim lá no blog Faces de uma Capa. Antes eu quero agradecer o carinho de todos vocês que tiraram um tempinho para comentar lá, para assistir o vídeo. Prometo ser mais clara nesse vídeo com as respostas. Tô mais calma hoje, acho que já deu uma respirada, acho que vou conseguir fazer direitinho, pelo menos eu espero, né? Antes de começar, eu quero dar um obrigado super especial para a Grazi, do Faces de uma Capa, pela oportunidade que ela me deu de poder apresentar a minha trilogia para vocês, meu trabalho, principalmente hoje que os escritores nacionais não têm tanta oportunidade. Um obrigado super especial para você, viu, Grazi? Um grande beijo. E bora começar então a responder as perguntas? A primeira pergunta aqui é da Bruna Costa. Ela está me perguntando sobre como eu me descobri como autora e o que eu acho do mercado literário nacional. Bruna, eu não me via como autora no início, mas eu acho que em 2012, quando eu recebi a oportunidade através da mesa do editor para publicar meu primeiro livro pela Biblioteca 24 Horas, que é uma editora de médio porte, que apesar de não ter um livro físico muito bom, o e-book deles é maravilhoso, eu gostei bastante. E eles me deram um suporte, eles têm toda uma transparência no trabalho, então isso foi muito bacana para mim. Então eu acho que na hora que eu peguei o meu livro físico, assim, eu pude folhear ele, eu acho que isso teve toda uma sensação especial e assim eu me vi mesmo, nossa, agora eu sou escritora de verdade. Mas o momento chave, assim, fora esse, foi o lançamento desse livro, que foi na leitura do BH Shopping. Quem é da região aqui conhece. É a minha livraria preferida, sou apaixonada com essa livraria. E no dia do lançamento, assim, quando eu cheguei e vi aquela vitrine maravilhosa com os meus livros expostos, então assim, a vitrine inteira tinha meu livro assim, em todos os lugares, ainda tinha um pôster gigante assim com a minha foto, e subi as escadas até a área do lançamento e ver meus amigos, minha família, ver pessoas que nem me conheciam e tinham se interessado pelo livro pelos dias que ele tinha ficado lá em exposição. Então, assim, aquele momento que eu pude assinar o primeiro livro, aí caiu a ficha. Tipo, nossa, agora eu sou realmente uma escritora. E acho que foi esse momento mesmo, assim, depois da publicação do livro, que eu me vi como autora. Agora, respondendo a sua segunda pergunta, Bruna, que é sobre o que eu acho do mercado literário nacional, olha, eu não tenho uma visão favorável com respeito ao mercado literário nacional, porque eu acho que eles deixam de dar muita oportunidade para autores que são realmente bons. Se nós formos notar, as editoras grandes, em maior parte, eles publicam somente livros internacionais, e quando publicam livros nacionais, são sempre aqueles mesmos autores, sendo que tem muitos autores bons, muita gente boa aí, que não ganham oportunidade, que quando publicam por editoras de médio porte, algumas que cobram valores absurdos. Eu já tive amigos que gastaram 15, 20 mil reais para publicar um livro, sendo que nem um marketing bom ou uma divulgação boa essas editoras realmente proporcionam. Então eu acho que o mercado literário nacional, ele precisa de um up, ele precisa realmente ali dar uma olhada nos autores. Eu até comecei a publicar há pouco tempo no Wattpad, e eu vi, assim, livros maravilhosos que eu ainda não conhecia e que eu me apaixonei, assim. Eu acho que se eles procurassem melhor nessas plataformas, onde vários escritores que não têm condição de pagar aí uma editora de médio porte e não têm oportunidade nas editoras grandes, publicam por lá, tem um público bacana. Então eu acho que seria bem interessante se fosse repensada a literatura nacional, se começassem a dar mais oportunidades sem cobrar, apostar mesmo na literatura nacional, não só nos autores internacionais, ou só numa panelinha ali de autores que a gente percebe que são publicados por N motivos, que na maior parte das vezes nem é o talento ou a boa escrita. Então eu acho que é um caso a se pensar. Eu acho que isso tem que ser trabalhado no Brasil, assim como é feito em vários outros países. Agora, respondendo a pergunta da Gabriela Valdez, uma chilena linda aqui, que deixou uma pergunta para mim. Deixa eu traduzir, tá, gente? Que ela escreveu em espanhol. Qual livro eu mais gostei de escrever? Olha, Gabi, o que eu mais gostei de escrever foi O Outro Lado, que é o último livro da trilogia. Ele é todo especial para mim, que eu senti que a minha escrita amadureceu mais.
Eu acho que durante o tempo que eu escrevi a trilogia, eu aprendi muito com outros escritores nacionais, como Agatha de Assis, o Leonardo Borne, que me ajudou muito, muito mesmo. Aprendi muitas coisas, muitas formas diferentes de escrever, como amadurecer mais ali na escrita. Eu acho que isso foi muito importante para mim. Simone Pes, são muitos escritores que, se eu for citar o nome aqui, o vídeo não vai acabar nunca. Eles foram muito importantes para mim, me ajudaram bastante. E eu acho que no terceiro livro a minha escrita tá bem melhor do que os outros. Alguns gostam mais do livro 1, outros gostam mais do livro 2, mas pessoalmente para mim eu acho que o livro 3 foi o que eu mais gostei. Eu acho que eu fiquei mais orgulhosa dele e acho que quando vocês lerem assim, talvez vocês tenham o mesmo sentimento que eu. Obrigada, Gabi, pela pergunta. A Gabi deixou outra pergunta aqui, gente, que eu não vi, que ela deixou em outro comentário. Em qual lugar da sua casa você gosta de escrever? Olha, Gabi, na verdade não tem um lugar especial. Hoje em dia eu escrevo pelo celular mesmo. Eu uso um aplicativo para poder escrever, porque às vezes as ideias surgem e não dá para ir lá no computador, digitar tudo. Então, assim, às vezes eu tô na sala vendo um filme, surge a ideia, eu vou lá, escrevo rapidinho. Ou às vezes eu tô na rua, em qualquer lugar, assim, surgiu ideia, eu tô escrevendo. E atualmente eu tenho escrevido, assim, muito pelo celular. O último livro eu praticamente escrevi ele inteiro pelo celular. Depois eu formato tudo bonitinho no computador. Mas, respondendo a sua pergunta, assim, não tem um lugar específico, assim, para escrever, nenhum lugar preferido. Eu acho que surgiu a ideia, todos os lugares são preferidos para mim. Muito obrigada pela participação, Gabi. Respondendo a melhor pergunta da noite, que foi do blog Livros e Tal, que ela perguntou como faz para ter 28 anos com carinha de 18. Muito obrigada a vocês do blog por essa pergunta. Ganhei meu ano com isso que vocês disseram. Mas, na verdade, é muita bondade de vocês acharem isso. Quem me dera ter 18 anos. Nem quando eu lancei meu primeiro livro eu tinha 18, já era bem mais velha que isso. Mas eu fiquei muito feliz mesmo pelo carinho. E vou ficar mais feliz ainda se vocês lerem meu livro e gostarem dele e deixarem aqui a opinião de vocês. Mas é isso, muito obrigada, tá? Beijo pra vocês. Respondendo a pergunta da Suelen Vidigal, ela tá perguntando com quantos anos eu comecei a escrever. Olha, Suelen, eu comecei a escrever com 12 anos, foi quando eu terminei meu primeiro livro. Ele chamava Desastre de um Amor, então você já imagina que história maravilhosa que eu fiz. Era um romance com um final bem trágico. Eu era uma criança assim meio diferente, tinha até o apelido de Vandinha, então você já imagina, né, que meu livro não era assim um romance feliz. E não, ninguém vai ler esse livro, ele fica guardado a 7 chaves. Eu tenho um carinho muito especial por ele, mas não deixo ninguém ler, ninguém mesmo. Foi quando eu comecei. Depois disso, quando eu fiz 15 anos, eu já tinha outros livros prontos, mas assim, o mais marcante foi esse aí, quando eu tinha 12 anos, esse romance. Agora, respondendo a segunda pergunta da Suelen, ela perguntou sobre os meus projetos futuros, quais são eles. Bem, Suelen, não é segredo que eu sou apaixonada por escrever, então sempre que eu posso eu estou inventando uma história nova. Mas para esse ano já são 3 projetos, são 3 livros que eu pretendo lançar esse ano. Um deles é O Colecionador de Borboletas, que eu estou totalmente apaixonada pela história. É um livro que eu fiz em homenagem para uma amiga, que é a Amanda Lohane. Ela é até a personagem principal da história. Tá ficando bem bacana, porque é um romance diferente dos que eu tenho o costume de fazer. Ele mistura aventura com comédia, tem suspense. Tá ficando bem legal, ele tá até disponível no Wattpad, quem quiser pode conferir. Já tem, acredito que 8 capítulos publicados lá, mas ele também vai sair esse ano ainda em formato físico, completinho, bonitinho. Espero que você também goste dele. Tem um outro livro que eu tô apaixonada com a história, também é um tipo diferente de romance, que é o Herdeiras, que é uma nova trilogia que eu tô escrevendo. É uma história bacana porque ela vai ser uma nova versão para a história da Rainha Elizabeth, que vai de 1545 a 1555. Tá ficando muito legal, principalmente pelas partes em que eu tô tentando pelo menos misturar bem a história real com a ficção, de um jeito que o leitor ele realmente se confunda sobre o que é real e o que não é.
Tá ficando muito bacana, tem muita aventura também, eu tô amando. E o primeiro volume sai esse ano também, espero que você goste dele. Redenção também, que é um livro de ficção científica, que tá ficando muito legal. Tem só 5 anos que eu tô escrevendo ele, mas eu quero fazer uma coisa bem incrível, assim, que o leitor ele realmente possa se identificar com a história e achar que é real. E eu sou fã de Fringe, então eu quero uma coisa assim que seja ao mesmo tempo confusa, mas que fique legal. E eu espero que você goste também. E se tudo der certo, né, ele sai esse ano também. Então são esses os meus projetos mais próximos de serem realizados. Mais pra frente eu revelo para vocês os outros projetos para o próximo ano. Obrigada pela visita e pelo comentário, Sueli. Um beijinho para você. Na próxima pergunta, o leitor aqui ele não se identificou, mas falou que gostou muito de ler meus livros. Obrigada, não sei seu nome, mas obrigada assim mesmo por ter gostado da minha trilogia. Fiquei feliz de saber. Agora, sua pergunta é: qual foi a inspiração para escrever essa história tão envolvente? Eu acho que tudo me inspira. Meus amigos, minha família, as coisas que eu já vivi também. Eu acho que quando você escreve sobre algo que você conhece, que você se sente confortável em escrever, eu acho que a escrita fica mais verdadeira. Então, assim, todo mundo me inspira. Por exemplo, os personagens, como eu disse no outro vídeo, todos os personagens do meu livro são meus amigos. Então, sempre quando eu vou colocar alguma coisa ali, eu lembro deles e às vezes eu coloco trejeitos ou manias. Tudo isso me ajuda a tornar o personagem real para mim, e eu acho que quando o leitor ele pega ali o livro para ler, ele sente isso também. Então, fiquei feliz de saber que você achou minha história envolvente. Obrigada mesmo. E respondendo a sua pergunta, eu acho que é isso. Mas obrigada, e se você quiser deixar seu nome na próxima, eu posso mandar um beijo especial para você. Respondendo a pergunta da Jussiana, ela falou aqui que gostou muito dos livros, que ela é uma leitora da trilogia, que ela achou a história bem interessante. Principalmente a partir do segundo livro, ela disse que ela gostou da forma que foi escrita e acha que eu deixei uma marca registrada diferente de outros autores. Obrigada, Jussiana, obrigada pelo comentário, me deixou muito feliz saber que você achou tudo isso da história. E a pergunta dela é como eu consegui manter a continuidade, a personalidade da história sem deixar os leitores confusos. Olha, Jussiana, eu tentei fazer a história de uma forma que os leitores pudessem realmente ver o crescimento dos personagens. Como você disse, a partir do segundo livro a história fica bem mais abrangente, nós conseguimos ver melhor os outros personagens, ver a personalidade deles, ver o amadurecimento. Então eu acho que eu tentei trabalhar isso o máximo possível para as pessoas não se perderem ali, porque na partir do livro 2 aparecem muitos novos personagens, aparece muita gente, e para não ficar confuso eu tentei manter a coerência em todos eles, principalmente no livro 3, que diferente dos outros, que é só a Diana que narra, temos vários personagens importantes dos outros livros, nós podemos entrar na mente deles. Eu acho que isso aí fez com que os leitores eles pudessem ter uma ideia melhor da história, sobre o que os outros personagens pensavam. Então acho que isso abriu um leque maior na história. E foi o que eu tentei fazer exatamente para isso, para os leitores não ficarem confusos e ao mesmo tempo eles continuarem ali envolvidos com a história. E eu fiquei muito feliz de ter dado resultado aqui, principalmente com você, por você ter dito que achou que ficou envolvente e não ficou confuso. Obrigada mesmo, fiquei muito feliz. Espero que você goste dos meus próximos livros também. Logo eu vou mostrar algumas coisas diferentes que eu estou escrevendo e eu quero, né, manter esse padrão para que você continue gostando. Beijinho, Jussiana, obrigada. Lendo a pergunta da Vanessa Tercetti, eu acho que eu estou falando seu nome certo, se eu não tiver você pode me xingar lá nos comentários. Ela quer saber se os lugares descritos na trilogia existem de verdade. Olha, Vanessa, todos os lugares da trilogia realmente existem. No primeiro livro, a história se passa em Brumadinho, que foi a minha inspiração para escrever o livro 1. Aquele mirante que a Diana vai contar, eles também existe. Se vocês entrarem no meu perfil pessoal, tanto no Instagram como no Facebook, vocês vão ver fotos minhas nesse lugar, que é um lugar muito bonito, que é uma serra que tem em Casa Branca, um mirante, que é lindo. Quem é da região conhece e vai poder confirmar o que eu estou falando. A partir do livro 2,
quando mostra ali a Chapada Diamantina, todos os detalhes que tem ali são reais mesmo. Eu pesquisei bastante, a maior parte dos lugares que eu descrevi eu conheço, os que eu não conheço eu pesquisei bastante para que o leitor ele pudesse ter essa sensação real de estar no lugar. Aquelas cenas na Nova Zelândia também são reais, todos aqueles lugares, o casamento em Paris, tudo ali realmente existe, todos aqueles detalhes do lugar, a paisagem, cada detalhezinho ali é real. Eu acho que isso faz com que o leitor ele possa literalmente viajar para o lugar e conhecer um pouquinho mesmo sem sair de casa. Muito obrigada pela pergunta, Vanessa. Espero que tenha respondido bem. Obrigada. Agora, respondendo a pergunta da Sara Santiago, eu acho que muitos de vocês vão se identificar com ela, porque ela diz aqui que tinha um certo preconceito com a literatura brasileira. Eu acho que muitas pessoas ainda têm esse preconceito de achar que só o internacional é bom. E olha, Sara, fiquei muito feliz do meu livro ter sido uma surpresa boa para você, por ter abrido aí seus horizontes e você se interessar por outros livros nacionais. Fiquei muito feliz de saber. E ela tá fazendo uma pergunta aqui que deixa um pequeno spoiler. Se eu já sabia da existência do Thor desde o início ou se ele foi um personagem criado no decorrer da história. Olha, Sara, o Thor não existia, não era para ele existir. No início ia ser só a Diana e o Thales mesmo. Mas a partir do livro 2 eu senti a necessidade de ter um conflito maior e eu acho que o Thor ele cumpriu muito bem o papel dele. E eu me apaixonei pelo personagem, tanto que ele aparece no livro 3 também, e ele se torna muito importante no livro. E não foi nada premeditado, não, ele surgiu no decorrer. Eu acho que na necessidade ali de ter um personagem importante, que tivesse uma personalidade forte, eu acho que o Thor, ele veio assim e acho que não tem ninguém que não se apaixona por ele. E espero ter respondido a sua pergunta direitinho. Não posso falar muita coisa porque quem não leu o livro 2 ou o livro 3, eu acho que seria um spoiler muito grande. Vão acabar me matando aqui. Mas obrigada pela pergunta e muito feliz, tá? Pelo seu comentário aqui. Beijinho pra você, Sara. Pergunta da Roberta Lopes. Ela disse aqui que ama minha trilogia. Roberta, obrigada. Muito feliz em saber que você gosta dos meus livros. Ela perguntou qual parte do segundo livro foi mais emocionante para você como autora. Eu acho que tem duas partes assim que tem no livro que realmente me emociona. Eu não posso citar em detalhes porque seria um spoiler muito grande, igual eu falei com a Sara. Eu acho que foi a cena final da Lili. Eu acho que aquilo ali me tocou muito, eu fiquei muito emocionada. Também as cenas em que o pai da Diane e ela estão juntos, eu acho que a relação que os dois constroem a partir do livro 2 também me tocou bastante. Mas o final, aquele final ali, nossa, eu acho que eu fiquei muitos dias com ele na cabeça, amei escrever aquele final. E pra mim, assim, são essas 3 partes as mais tocantes, não tem como escolher uma só, se eu pudesse eu falaria até mais. Espero ter respondido a sua pergunta também, muito obrigada pelo carinho, Roberta. A pergunta aqui é da Suelen Pamela. Ela tá falando aqui que é suspeita por falar da trilogia porque ela ama muito. E é uma amiga muito querida pra mim também. Obrigada, Suelen. Fico muito feliz de te ver nos meus lançamentos, por você acompanhar o meu trabalho. Obrigada mesmo pelo carinho. Agora, respondendo a sua pergunta, como foi terminar o outro lado? Olha, Suelen, foi meio que um aperto no coração, viu? Porque escrever o último livro de uma trilogia, assim, que eu me envolvi tanto, e eu sou extremamente apaixonada pelos personagens, por cada um deles, principalmente por terem sido inspirados em amigos meus, então eu tenho um carinho enorme por eles. E ter terminado a trilogia foi meio que ter que me despedir deles, e isso não é tão legal assim para um escritor. Eu acho que se tiver algum escritor também assistindo o vídeo vai concordar comigo, não é fácil, até para um leitor mesmo, quando ele gosta do livro, se despedir de um personagem que goste é difícil. Então para mim foi bem difícil toda vez que eu escuto a trilha sonora do livro, que eu escuto as músicas que estão no livro, me dá um aperto no coração, sinto muita saudade dele, então não foi fácil terminar. Se eu pudesse eu continuaria escrevendo, aí eu sempre vai haver uma canção para sempre. Agora, a sua segunda pergunta, se eu já sabia desde o início como seria o fim. Não. Tanto que no livro 1 tinha personagens que são de suma importância, no 3 que nem existiam.
Sempre quando eu escrevo um livro, eu uso o método de escrever primeiro o início, depois eu faço o final e escrevo de trás para frente. Mas em cada livro ali eu tinha uma noção de final, porque apesar de escrever primeiro o início, o final e depois o meio, eu sempre deixo em aberto alguns detalhes do fim que eu posso alterar aí no decorrer enquanto eu estou escrevendo o miolo da história. Mas a partir do 3, assim, eu já tinha em mente como eu gostaria que a história terminasse. Mas aquele final ali, eu decidi quando eu já estava quase mesmo ali corrigindo o livro, que eu ainda tinha dúvidas sobre o que eu queria fazer, mas no fim eu fiquei muito feliz com aquele final, eu me emociono até hoje com ele, toda vez que eu leio. Espero que vocês também sintam o mesmo que eu. E é isso, espero ter respondido bem a sua pergunta e muito obrigada pelo carinho de novo, Sueli, um beijinho pra você. Respondendo a pergunta do Lucas Teixeira, obrigada primeiro pelos elogios e por falar da minha filhinha. Algum de vocês aí não deve saber, mas eu tenho uma filhinha de 2 anos, a Gabi. Obrigada, ela é muito fofa mesmo, Lucas. A primeira pergunta do Lucas é: até que ponto a minha vida pessoal e social interferem nas minhas histórias? Muito, muito mesmo. Eu acho que tudo que eu escrevo, tudo que eu faço, não tem como não ser influenciado pela minha vida pessoal, porque, como eu já disse em uma das perguntas anteriores, os personagens dos meus livros são inspirados nos meus amigos, então é impossível não misturar ali a personalidade deles com a personalidade dos personagens. Minha família também, que é o que vai entrar na sua segunda pergunta, né? Que tá falando aqui da minha filhinha, da Gabi. E você quer saber foi durante qual dos livros e que ela nasceu, isso, e como a maternidade afetou a minha escrita. Bem, Lucas, ela nasceu quando eu estava escrevendo O Outro Lado, que é o último livro da trilogia, e me influenciou muito. Eu acho que eu escrevi com muito mais sentimento depois que a Gabi nasceu. Quem é mãe e estiver assistindo o vídeo, eu acho que vai se identificar com isso. A gente vê o mundo com outros olhos, vê tudo de uma forma diferente, então é impossível falar que não interferiu, e interferiu para melhor. Eu acho que melhorou muito a minha forma de ver as coisas, mudou muito a forma como eu enxergo o mundo, então eu acho que o terceiro livro demonstra muito isso, a forma como ele foi feito. Falar da minha filha é até complicado, assim, porque eu sou babona mesmo. Toda vez que eu falo dela, assim, até me emociono, porque ela é muito especial para mim. E ela me ajuda muito, ela cria as histórias dela, então eu penso em fazer livros infantis também, exatamente por ela. Como a minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha também, a Débora, que escreveu um livro maravilhoso. Espero que eu consiga ajudar ela a fazer o lançamento esse ano ainda, que é Aventuras em Lalalândia, é uma história incrível, algumas pessoas já conhecem um pouco do enredo. Então eu espero que a Gabi também entre por esse mundo e crie histórias comigo e emocione as pessoas também. Muito obrigada pela participação, Lucas, um beijo. Lendo a pergunta da Thaís, que é sobre como as minhas capas foram feitas. Bem, Thaís, a menina da capa não sou eu. Todo mundo me pergunta isso, vamos esclarecer, não sou eu a menina da capa, ela é a Nath, uma amiga assim que é muito especial pra mim. Ela foi morar bem longe de onde eu moro e eu queria ter ela pertinho de mim, então eu coloquei ela em todas as minhas capas. As histórias das capas são assim incríveis, que eu acho que teria que ser um outro vídeo pra contar. Mas é ela que tá nas 3 capas, mas elas não seriam possíveis se não fosse o trabalho maravilhoso da Catarina Subotin, que é a fotógrafa que fez as fotos para a capa, que é extremamente perfeccionista, ela fez milhares de fotos até chegar àquela foto. E o Aldo Costa, que é o capista, que é perfeito, ele consegue criar e transformar todas as minhas ideias malucas em capas que ficam inacreditáveis. Eu sou extremamente apaixonada por cada uma dessas capas. E ele não só criou as capas, como ele me ajudou em várias partes do processo, que se não fosse ele, eu realmente não teria conseguido lançar nenhum dos meus livros. Então eu tenho que dar uma obrigada super especial por esses artistas que trabalham nos bastidores. Além do que o Aldo, ele não só trabalha nos bastidores, mas também é um escritor incrível. Quero que vocês também procurem Aldo Costa, procurem os livros dele, que são ótimos. E é isso, Thaís. Todo aquele encanto das minhas capas vem daí. Obrigada pela sua participação e um beijo.
Eu quero aproveitar também a oportunidade para poder agradecer os outros escritores nacionais por toda a ajuda que vocês me deram, Leonardo Borne, Simone Pesce, a Agatha de Assis, Lilian Reis, a Marley. São tantos escritores que, se eu for citar o nome de todo mundo, eu vou ficar por horas aqui, ninguém merece ver um vídeo enorme, né? Então, assim, eu quero agradecer uma pessoa especialmente, que é o Aldo Costa, por toda a ajuda que ele me deu. Se não fosse ele, eu não teria lançado nenhum livro. Todas essas capas lindas, foi ele que fez. Oi, gente, eu quero finalizar o vídeo agradecendo a todos vocês pela oportunidade, pela participação. Não imaginei que tantas pessoas iriam comentar, assim, no meu vídeo e falar sobre o meu livro. Muitas pessoas que comentaram nem me conheciam e mesmo assim fizeram comentários assim que me deixaram muito feliz mesmo. Alguns que já leram o livro também deixaram ali seu recadinho e falaram sobre tudo que pensaram do livro, do que acharam da história, e isso, nossa, foi emocionante para mim. Também espero que vocês tenham entendido todas as respostas que eu dei. Espero ter ficado mais calma nesse vídeo e ter falado de um jeito assim mais compreensível do que no vídeo anterior, que eu estava muito nervosa. Tentei seguir os conselhos de outros autores, de outras pessoas que têm costume de fazer vídeos assim, de tentar falar como se eu estivesse literalmente falando com os meus amigos frente a frente. E o que não deixa de ser, porque todos vocês que tiram um tempinho para ler um pouco das minhas histórias se tornam meus amigos, sim. Estou muito, muito feliz, muito agradecida também, principalmente a Grazi, pela oportunidade maravilhosa de poder falar um pouco das minhas histórias para vocês, falar um pouco de mim. E foi uma experiência única, eu amei. Já quero fazer mais, já quero falar mais com vocês. Eu gostei bastante mesmo. Muito obrigada, muito, muito obrigada. Acho que nem se eu ficar agradecendo aqui por horas seguidas não vai ser o suficiente para agradecer tudo que vocês fizeram. Foi muito legal. Espero que vocês também tenham gostado, então um beijo a todos.